E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Hudson falando, professor de Química, e estou passando aqui para avisar e lembrar vocês que amanhã nós teremos a nossa aula de Química comigo, tudo bem? Para não perder essa aula, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, Cuca Amazonas, e não esqueça de ativar o sininho, tá ok? Aguardo vocês lá, um abraço a todos e até a nossa aula. O pessoal de casa já está comigo? Alô, 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 alô para você! Você que está com aquela remela no olho, sabe, meio caramelizada, que quando você tira do olho dá uma rasgada. Seja bem-vindo a mais uma aula de literatura. Hoje ficaremos tristes como sempre. Falaremos sobre o romantismo, primeira, segunda e terceira geração. Então, se você está apto para chorar, pegue os lenços, pegue a caneta, pegue seu caderno. Hoje eu não quero saber quem morreu. Hoje eu quero chorar. Falarei sobre o Machado de Assis. Bom, eu vou colocar aqui algumas ideias, algumas divisões da literatura machadiana, tá? Então, vamos lá. Bom, como o principal nome daquele momento, eles precisavam de um cara para representar esse grande hype. Então eles vão e chamam o Machado para ser o grande presidente da academia. O Machado faz ali o seu primeiro discurso, é um discurso bem comovente e bem complicado, porque, como vocês sabem, podem ter colocado aí no caderno de vocês, o Machado era gago e ele tinha mas ficava muito nervoso para falar em público. Tanto é que ele era um exímio escritor, porque com a capacidade da escrita ele conseguia falar exatamente aquilo que ele gostaria de falar. Falar no ato da fala, ele não conseguia. Então ele preferia escrever. Machado, negro, gago, epilético. Ou seja, ele tinha tudo, segundo o determinismo, para dar errado na vida. Né? Lembra da teoria do determinismo? Se você nasce negro, lascado, fudido, na merda, segundo o determinismo, a consequência de tudo isso é que você perpetue essa chaga. Né? E o Machado ele consegue transformar tudo isso a seu favor. Seus pais moravam no Morro do Livramento, assim como ele. A sua juventude, a sua infância, ela é toda marcada por perdas. Primeiro, ele perde a sua mãe. Acho que ele tinha 3 anos de idade. Depois, com 7 anos, ele vai e perde a sua irmã mais nova, bem novinha. Então, passa por uma outra perda. Ele começa a ser criado pela tia dele. Né? Aí o pai dele se casa de novo com uma outra mulher. Essa outra mulher vira sua madrasta e é a grande mentora do Machado de Assis. Ouso dizer que a madrasta do Machado foi uma das principais pessoas que introduziram o Machado no mundo das letras. O Machado, ele não sabia ler nem escrever. E a madrasta dele era muito religiosa. Muito religiosa. Isso é uma grande ironia. Né? Muito religiosa. E levou o Machado à igreja e ele aprendeu a ler e escrever com um padre. Tanto é que ele chegou a exercer na igreja aquilo que chamamos hoje de coroinha. O Machado ele foi uma espécie disso na época, por conta desse envolvimento, esse engajamento muito forte da madrasta. Quando o pai dele morre, terceira perda do Machado, ele passa a tentar, de alguma forma, prover para a madrasta dele algum retorno financeiro. Ele começa a trabalhar com coisas completamente aleatórias. Primeiro ele começa a tentar trabalhar como padeiro em uma padaria. Só que o padeiro, dono da padaria, era um francês que não tinha como pagar o Machado. Então, o que ele fez? Ele começou a pagar o Machado com aulas de francês e entregar para o Machado algumas obras do Victor Hugo. Tanto é que o Machado e o Álvares de Azevedo, eles são os principais tradutores das obras do Victor Hugo. O Machado ele traduz Os Trabalhadores ao Mar e o Álvares de Azevedo traduz Os Miseráveis. Então o cara que nunca tinha frequentado a escola,
que nunca tinha terminado seu curso básico, ele sabia como poucos o francês. Com o seu contato com o padre, ele aprende também o latim e ele é alfabetizado com o português. Então, tipo assim, sem nunca ter frequentado a escola regularmente, porque ele só termina o ensino básico, ele não segue para o ensino médio, essas coisas todas, porque ele começa a trabalhar para tentar prover alguma coisa para a família, para a madrasta dele. Ele nunca termina o ensino médio, ele nunca cursou o ensino superior. Pelo contrário, ele começa a trabalhar e começa a ser inserido nos círculos literários. Dentro dos círculos literários, ele vai se despontar como um exímio funcionário público. Existe um site, gente, todas essas informações que eu trouxe para a aula de hoje, está num site que o MEC fez em homenagem ao Machado. Que é o machado.mec.gov.br. Machado. Depois vocês pesquisem e lá tem toda a obra completa do Machado. Tudo do Machado. Então tem o discurso que ele leu na Academia Brasileira de Letras, tem todas as suas obras literárias, porque já viraram de domínio público, tem livro de poema, tem ensaio, tem um monte de coisa do Machado. Lá tem tudo e você pode baixar sem medo de estar infringindo a lei, uma vez que o MEC criou esse site para armazenar essas informações. Então podem baixar e divirtam-se. Tem tudo de legal do Machado lá. Voltando para cá, ele foi um exímio funcionário público, ele vai receber várias e várias condecorações, várias medalhas pelo trabalho que ele desempenhava. O que ele fazia? Ele trabalhava com demarcação de terra. Então ele fazia alguns trabalhos, escrevendo, dizendo qual seria, de que lugar era aquilo e tal, como aquela cidade tinha se transformado ao longo do tempo. E a galera gostava muito do trabalho dele. No site tem uma coletânea de tudo que ele fez como funcionário público, que se chama Terras, se não me engano. Uma coletânea de tudo que o Machado fez. E ele ganha um monte de medalha. Medalha da Ordem da Rosa, medalha, enfim, medalhas que hoje, para você conseguir como funcionário público ou como cidadão brasileiro, você tem que fazer coisas assim absurdas. Tipo, inventar uma porra de uma vacina, tá ligado? Tem que ser umas coisas assim bem absurdas para ganhar uma medalha como essa. E o Machado, na época, por conta do desempenho dele como funcionário público, ele ganha várias. E por último, o comentário que eu tinha dito, né? Terminou apenas os seus estudos básicos. Vamos entender um pouco da vida do Machado, indo para a sua primeira fase. Deixa eu beber uma água aqui. Ali naquele lado, vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade aí? Fase romântica. O Machado, ele era um jovem na época do romantismo. Então, enquanto José de Alencar, Castro Alves, Álvares de Azevedo, toda aquela galera do romantismo estava no auge, o Machado era um jovem que se dizia escritor, mas que não escrevia muito bem. Mas ele era um jovem rapaz. Ele estava tentando se inserir naquele espaço. Porque depois que ele aprende a ler e a escrever, o sonho dele é se transformar em escritor. Por quê? O padre onde a madrasta dele congregava, né, na igreja, ele pegava os jornais e através dos jornais e os romances, as poesias que tinham nos jornais, ele ensinava as crianças a ler e escrever. Então o Machado ele foi alfabetizado com o romantismo. Ele aprendeu a ler e escrever lendo obras românticas e lendo prosas românticas, romances. Então aquilo ali o fascinava. Aí o que ele faz? Como é que eu me transformo num escritor? Eu tenho que fazer alguma coisa para trabalhar no jornal. Aí ele se matricula num curso de datilografia. Beleza, datilografia? Não? Isso, exatamente. O cara datilografava, era um datilógrafo, né? É o cara que escrevia. Como era uma profissão em ascensão naquela época por conta dos jornais, ele vai conseguir emprego em vários lugares.
Óbvio, vai ganhar uma merreca. Só que o que ele pensa? Pô, e se eu trocar o meu trabalho por espaço no jornal? Se o editor ele começar a me dar espaço para colocar os meus pequenos poemas, e ele começa a barganhar com isso. Então ele escreve seu primeiro poema com 17 anos de idade, que é um poema romântico bem idiota. Por que bem bobinho? Porque na época tinha autores muito melhores que ele. Então é um poema bem bobinho, bem bobinho. Não sei se é Carolina o nome, ou é Ela, acho que é Ela, o nome do poema é Ela. É fofo, é um soneto, é bonitinho. E começando a trabalhar como datilógrafo, ele começa a conhecer os círculos literários, começa a conhecer as revistas e, acima de tudo, começa a fazer amizade com grandes escritores. Para vocês terem uma ideia, Machado nessa época vira melhor amigo do José de Alencar, que ele é só o maior nome do romantismo. A primeira pessoa que abre espaço para o Machado de Assis trabalhar em um jornal é o Joaquim Manuel de Macedo, o cara que escreveu a Moreninha. Ele trabalhava no jornal, o Machado estava ali querendo uma oportunidade e o Joaquim vai lá e dá uma oportunidade para o Machado. E ele começa a fazer alguns trabalhos datilógrafos lá. Lá ele conhece o José de Alencar e ele também conhece o... Como é o nome, meu Deus? É o Manuel Antônio de Almeida, o autor de Memória e Sargento de Milícia. Exímio jornalista. Ele tem só um romance, que é esse. Mas o trabalho da vida dele foi no jornalismo. E esses caras começaram a impulsionar o Machado. Sendo que o Machado ele trabalhava nesse jornal com o Manuel Antônio de Almeida, José de Alencar e tal. Lá ele recebia e ele trabalhava em outras revistas que ele não recebia nada. O que ele recebia? Espaço. É um momento que ele vira um grande crítico teatral. Por quê? Pensa comigo. Escrever romance, para ele, naquela época, não ia funcionar. Porque tinha muito romance bom e muito crítico de romance bom. Então ele não teria espaço. Como poeta, o cara escrevia mal pra caramba. Mal eu estou comparando com Castro Álvares, Álvares de Azevedo, Gonçalves Dias. Então, enquanto esses caras eram nota 10, o Machado era nota 5, 4,5, tá? Então não tinha espaço. Aonde ele percebe que ele ia ter espaço? Aqui. Porque só tinha o Martins Pena escrevendo. Então o Machado pensa, pô, aqui eu vou ter espaço. E ele começa a escrever peças teatrais, bem comédias. Acho que a primeira peça teatral do Machado é... Como é que é, meu Deus? Como as mulheres se apaixonam por homens tolos. Acho que é uma coisa assim. Como as mulheres se apaixonam por homens tolos. E vai fazer sucesso, porque é comédia, é o hype daquela época. E ele vai virar um exímio crítico teatral. O que ele faz? Eu trabalho aqui na tua revista, não quero dinheiro. Eu só quero um espaço para publicar minha crítica teatral. Se der sucesso, se as pessoas começarem a ler, aí você me paga alguma coisa, beleza? Foi assim que o Machado começou a barganhar emprego. Na última aula eu disse a vocês que a história do Machado ela pode dialogar muito com o futuro de vocês na universidade. E é nesse momento que eu faço uma pausa e digo para vocês como é que vai ser na universidade. Quando vocês estiverem na graduação, vocês vão se deparar com vários professores de várias áreas completamente diferentes. Vou pegar meu exemplo. Letras, língua portuguesa. Tem a área da linguística, tem a área da produção textual, tem a área da literatura, tem a área da gramática, tem a área dos estudos clássicos, tem um monte de coisa dentro do meu curso. Um monte de coisa. E para cada aula vai ter sempre professores especialistas nisso. Mestres, doutores, pós-doutores, os pica da galáxia. Isso vai acontecer também no curso que vocês escolherem. Tá, professor? Mas e aí? O que a nossa história tem a ver com o do Machado?
vai ter momentos que vocês terão que fazer escolhas. Onde vocês vão estar em uma aula que vocês não gostam tanto e estudando para a aula que vocês gostam muito. Tirando nota 7, 8 para passar e fazendo de tudo para se aparecer para o professor daquela disciplina que tu gosta muito, te perceber, te notar. Por quê? São esses professores que vão carregar vocês ao longo de todo o curso. Por quê? Dentro da universidade existem vários projetos. Esses projetos, em primeiro plano, eles não pagam bem. Mas lá na frente, vocês vão ser recompensados. Por quê? Quando vocês estiverem terminando a graduação, com certeza vai abrir chamada para o mestrado. E o professor que você puxou o saco, mostrou para ele que você estava interessado, participou do projeto que ele desenvolveu e você desenvolveu muito bem porque você é um ótimo aluno, lá na frente, quando abrir vaga no mestrado, ele vai chegar contigo. Como é teu nome, hein, Padawan? Como? Vinícius, é o seguinte, vai abrir uma vaga no mestrado. Eu estou pesquisando sobre essa área. Tu sabe disso que a gente está trabalhando junto. Faz o projeto que eu vou te chamar. Mas estuda para passar na prova. Meu irmão, tu vai fazer um projeto bosta, vai tirar 10. Porque o professor já conhece seu trabalho. Tu vai entrar no mestrado por conta de todo o percurso que tu fez na graduação. Então, quando vocês escolherem o curso de vocês, além de escolher o curso, já vão pensando o que vocês querem para o futuro, lá para frente. Por que eu estou dizendo isso agora? Porque eu não tive um professor como eu para dizer isso quando eu estava na graduação. Eu fui descobrir que eu queria literatura no último período da minha faculdade, no 7º. Era muito tarde. Por quê? Porque o capitalismo tinha chegado no meu ouvido e falando, vamos ganhar dinheiro. Ei, vamos ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro. Aí a minha mente, caraca, mas esse curso na minha cabeça não ia dar dinheiro, eu ia morar com meus pais a vida inteira. Não, vamos ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro. Tu tem um tempo livre. Não fica nessa universidade, não, vamos ganhar dinheiro. Falei, então bora, porra. Mano, eu comecei a ganhar dinheiro dando aula. E esqueci o meu lado acadêmico. Porque eu queria ganhar dinheiro. Então, se vocês puderem, se os pais de vocês conseguirem manter vocês, vão para o lado acadêmico. Por quê? Porque quando vocês forem inseridos no mercado de trabalho, vocês vão ganhar o dobro do que um graduado ganharia. Beleza? Tranquilo? Lembrem disso, tá? Ah, professor, eu quero medicina. Beleza, mas qual área da medicina tu acha que desempenharia melhor? Ah, eu acho que é aqui, então beleza. Quando você estiver tendo aula com todas as áreas, vê quem é o professor pica na área que tu quer. E é esse professor, meu irmão, que todo dia tu vai levar um café, tu vai ler tudo. Quando o professor perguntar, alguém tem alguma dúvida, tu levanta e traz a dúvida e se aparece, se mostra, fala que tá afim. Gente, eu tô elaborando aqui um projeto, eu quero, espero ele terminar e falar, eu tenho disponibilidade, mas eu nem falei o que é, não interessa, eu tô afim. É isso, essa é a sacada. Vocês vão perceber que um monte de aluno vai fazer isso. E aí é que começa a segunda parte da vida de vocês. Agora vocês querem uma vaga. Lá na universidade vocês vão querer ser o mais. No mercado de trabalho, vocês vão competir. E assim a vida vai seguindo. Bom, voltando para a vida do Machado, o cara vai ser um exímio crítico teatral e também um exímio criador de peças teatrais, um ótimo dramaturgo. E nesse meio tempo ele começa a escrever alguns romances. Ressurreição, A Mão e a Luva, Yaya Garcia e tem mais um que eu não lembro o nome que eu vou pesquisar depois. Mas são 4 romances dessa fase romântica. Por que esses romances não são tão bons? O Machado, ele é muito bom em diálogos, mas a narração dele deixa a desejar. Deixa a desejar. A galera vai comprar seus romances, mas ele não vai ser um José de Alencar da vida, sabe? Ele vai ser um ok, bacana. Nesse meio tempo, ele conhece, acho que é Alexandre de Novaes.
Enfim, ele conhece o cunhado dele e começa a trabalhar com o cunhado dele. Só que o cunhado dele ainda não é cunhado dele, é só amigo. Quando esse brother, ele tem tuberculose, contrai a tuberculose, a irmã dele vem de Portugal para cuidar do irmão. É nesse momento que o Machado conhece o amor da vida dele, que é a Carolina Novaes Xavier. É uma coisa meio fúnebre, né? A Carolina vem de Portugal para cuidar do irmão dela que está com tuberculose. O Machado, nessa época, tinha se aproximado do irmão por conta do trabalho, né? Aquele círculo social. E ele conhece a Carolina e se apaixona por ela de uma maneira absurda. Tanto é que, tipo assim, naquela época, acho que até hoje, né? Quando a pessoa morre e tem muitos bens, tem que inventariar os bens. Inventariar e o testamento. Como eles são portugueses, tem que levar essas coisas para Portugal. Ele não tinha ninguém aqui no Brasil. Então, imaginem, um rolê da porra. Então, a Carolina cuida de toda essa burocracia, enquanto o Machado e ela ficam trocando cartas. Tem um livro de cartas do Machado, a correspondência do Machado de Assis. Cara, essas cartas, assim, lendo hoje, não sei, são muito sufocantes, assim, aquele amor sufocador, sabe? Parece que o Machado ele tinha muito medo de que ela fosse para Portugal e nunca mais voltasse, sabe? Então são cartas algumas vezes bem desesperadas, sabe? Mas ela volta e eles se casam e ficam juntos. Só que eles decidem não ter filhos. Por quê? Machado era epilético. E como vocês sabem, é uma doença como é que é? Hereditária. E ele não queria deixar essa chaga para o seu filho. E eles decidem não ter filhos. Tá. O Machado, quando ele tinha crises epiléticas, ele sempre atribuía ao excesso de trabalho. Então, quando ele tinha alguma crise, estou trabalhando demais, preciso me afastar e tirar férias. Só que os intervalos, eles começam a ficar bem menores. Ele começa a ter crises assim frequentemente. Ele começa a ter essas crises frequentemente quando ele se transforma numa referência literária ao escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ou seja, depois de ele ter feito uma caralhada de coisa aqui no romantismo, a fama chega para ele só depois da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Lembrando, Memórias Póstumas foi publicado em formato de folhetim em 79. Só virou livro em 81. Então, qual desses dois é o marco inicial? 81. Mas já circulava em 79. Tá bom? Só um detalhe, assim, uma curiosidade. Tá. Quando ele publica essa obra, a sua vida muda completamente. Ele vira uma referência por conta do ato de narrar ser completamente inusitado. Começa a publicar bem mais romances e começa a ter um papel de destaque. E começa a escrever contos que são narrativas mais curtas. E esses contos também começam a fazer sucesso. Aí eu indico sempre para os meus alunos várias histórias. Esse livro é sensacional. Nesse livro do Machado, tem mais ou menos, essas revistas aí que fazem o top, não tem? Top não sei quantos contos, melhores contos do mundo, né? Em várias histórias, tem 3 contos que aparecem no top 100 contos melhores do mundo, que são A Cartomante, Uns Braços e Missa do Galo. São esses 3. Esses 3 são sensacionais. O que eu mais gosto é A Cartomante. É o que eu sempre falo. Gente, comecem a leitura do Machado pela Cartomante. Professor, li Memórias Póstumas e odiei. Claro, começou errado. Começa aqui, ó. Várias histórias, A Cartomante. Lê A Cartomante. É ali que tá o negócio. A Cartomante é legal. Aí começa pelos contos. Depois se aventura nos romances, porque eles são bem mais longos, né? Tá. Ele vai publicando essas obras e os intervalos epiléticos vão ficando bem menores. O que ele faz? Ele tira férias, ele tira várias férias e ele muda de lugar. Ele vai morar na Rua do Cosme Velho. E lá ele recebe o apelido de O Bruxo do Cosme Velho. Mas eu vou falar do apelido daqui a pouco. Cadê minha água, hein?
Eu trouxe minha água. Aí, e eu olhei pra cá 3 vezes. Acho que eu preciso ir ao médico. Do olho. Tá. Não, não posso. Daqui a pouco minha criança nasce. Não dá. Já, pô, é 13 de junho. Bem. Aham. Aham. Trabalha e trabalha. Tô. Essa noite eu dormi, sei lá, 5 horas, eu acho. Ele recebe o apelido de bruxo do Cosme Velho porque a nossa queridíssima Carolina, quem diria, gente, morre. E o Machado já tinha confessado para os seus amigos que ele queria muito morrer primeiro que a Carolina, porque ele não sabia como é que ia ser a vida dele sem ela. E é muito louco porque, tipo assim, o Machado, que era negro, pobre, epilético, gago, a porra toda, lascado, ele não morre primeiro que ela. E ela era uma mulher muito, mas muito saudável. Só que ela se envolve tanto na doença do Machado, sabe? De tentar resolver e tal, tudo mais, que ela deixa a saúde dela mais fragilizada. E pega a tuberculose e morre. Morre assim, você sabe, tuberculose naquela época era... Papou, morreu. A partir daí, o Machado já tinha publicado Memórias Póstumas, Dom Casmurro, Quincas Borba e Esaú e Jacó. Então o cara estava bem consolidado já no mercado. Ele vai para a Rua do Cosme Velho, né? Ele já estava morando com ela lá. E ele começa a pegar todas as correspondências, ou a maioria das correspondências, que ele trocava ideia com a galera, correspondências que ele trocava com a esposa dele falecida. E à noite, tipo de madrugada, ele começa a ter hábitos noturnos, que ele pega um caldeirão, que não era um caldeirão, era um camburão assim, e começa a tocar fogo nessas cartas. Ele lia, lembrava dela, chorava e tocava fogo. E os vizinhos começaram a chamá-lo de o bruxo do Cosme Velho. E as pessoas olhavam de longe e achavam que era uma bruxaria. Não, ele só estava isolado. Quando ele percebe que aquilo está fazendo muito mal para ele, o que ele faz? Ele usa o que ele tem de mais importante, que é a literatura. E ele escreve um romance em homenagem a ela, que é esse. É o último romance do Machado de Assis, que ele dedica à sua esposa falecida, que é Memorial de Aires. Essa obra é uma obra que ele escreve em homenagem a ela, que relata uma das últimas viagens que eles fizeram juntos para Buenos Aires. Por isso que é Memorial de Aires, sabe? Como se fosse em memória a nossa última viagem. É lindo, é um romance lindo, 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 lindo. E quando ela morre, ele escreve um poema que é não sei se é a Carolina ou é só Carolina. É um soneto também triste. Parece que ele está lendo ao pé da cova, sabe? É triste demais. Depois vocês leem. Semanas depois que ele publica Memorial de Aires, o Machado morre. Já estava com a saúde bem fragilizada e parece até que Deus estava deixando ele viver até a publicação dessa obra. Ele publica essa obra, 2 semanas depois ele morre e é quase um feriado no Rio de Janeiro, quando ele morre. Tipo, a cidade para, era o maior autor de todos os tempos, todo mundo fica muito comovido. Tem todos aqueles rituais e tal. Eu sempre comparo a morte do Machado, quando eu li, né, sobre a morte dele, quando um papa morre. Vocês veem como é que fica o Vaticano? É uma loucura, uma loucura. O Vaticano fica louco. Então foi mais ou menos isso que aconteceu no Rio de Janeiro. Comparo também com a morte do Ayrton Senna, para pegar o Brasil. Nossa, o Brasil ele chorou junto. Só que na época do Machado não foi o Brasil inteiro, foi só o Rio de Janeiro, né? E ele é enterrado na mesma sepultura da sua esposa, como ele tanto queria. Hoje, os dois, eles estão na Academia Brasileira de Letras. Se vocês forem visitar o Rio de Janeiro, vão lá. Tem 2 pontos que vocês precisam ir para quem gosta de literatura. O primeiro deles é o Café Capitu. E tu foi? Cachorro, tudo caro lá, cara. Quem foi? Alguém falou tu foi? Tu foi era uma pergunta? Ou tu... Café Capitu. Não, eu só vi fotos na internet. Quando eu descobri... Na verdade, todas as vezes que eu fui no Rio de Janeiro foi muito rápido.
Eu fui para show. Eu fui para show e fui para um aniversário, então não deu tempo de curtir muito. A outra vez que eu fui com a minha ex, aí não dá. Oi? Você foi aonde? Não, não fui. São os dois lugares que eu quero ir. Eu tenho que ir no Café Capitu, que fica na Rua do Cosme Velho, que é a casa do Machado de Assis, só que é um café hoje, onde tem um monte de coisa do Machado. E todo o cardápio, ele é temático. Então tem os waffles do Quincas Borba, tem os não sei o que do Brás Cubas, tem o suco da Capitu, que é o suco de óleos de cigana oblíqua dissimulado. Um monte de coisa, é bem legal. Só que é bem caro. Eu tava olhando o cardápio na internet, eu fiquei, vou passar o dia inteiro lá. Tirar milhões de fotos, fazer um book, foda-se. E tem a placa, que ainda é a mesma placa da época do Machado, que é a Rua do Cosme Velho. Aqui residiu Joaquim Maria Machado de Assis. Mas enfim, tem esse lugar que vocês têm que ir, que é o Café Capitu, e na Academia Brasileira de Letras. Lá vocês têm que ir. Lá tem a escrivaninha do Machado, tem o... Como é o nome daquele óculos que é só de um lado? Monóculo? Tem o monóculo dele, que ele usava. Tem umas paradas. Tem a Bíblia Sagrada, que ele deixava na escrivaninha dele, porque para ele tinha que ter 2 obras obrigatórias. A Bíblia Sagrada e Shakespeare. Tinha que ter Shakespeare em cima da mesa e tinha que ter a Bíblia. Esse era, ele dizia. Hã? É um café museu, praticamente. Vale a pena, tá? Vamos lá. Vocês querem perguntar alguma coisa? Não sei como é que tá meu tempo. Ah, tem tempo ainda. O que mais que eu queria comentar do Machado? Tá. Existe uma fake news. Fake news não, vai. É um boato. Não chega a ser fake porque a gente não sabe a verdade até hoje. Que é a seguinte. Dizem. Eu gosto de alimentar esse boato porque ele é gostoso. Dizem que a obra Dom Casmurro, e o Machado ele adorava triângulos amorosos ou possíveis triângulos amorosos, ele adorava esse tipo de narrativa. Dizem que o Machado teve um caso com a mulher do José de Alencar e que Dom Casmurro seria o romance que fala sobre isso. Não sabemos. Só que tem indícios. Quando Dom Casmurro fez 100 anos, que foi em 2000, Dom Casmurro é de 1900. Em 2000, teve uma homenagem que fizeram a Dom Casmurro. O que eles fizeram? O julgamento da Capitu. Então, no plenário, isso foi no plenário, deve ter no YouTube, na TV Senado, no plenário, fizeram a defesa da Capitu, deram voz a ela para que ela se defendesse das acusações da traição do Bentinho. Nessa vez, desse dia, tem um contista chamado, vou colocar aqui, Heitor Conde, eu acho. Heitor Conde Júnior, acho que é isso o nome do cara. Esse Conde não é com Y, não, é com E. Que ele escreveu um conto, que no conto ele dizia que o Machado pegava a mulher do Alencar. Só que ele apresentou no plenário provas de que aquilo era verdade. Só que até hoje a gente não sabe se essas provas eram apenas de encenação ou era de verdade. Que provas são essas? O filho do Alencar, que eu acho que era... Ai, não lembro agora como é que era o nome do moleque. Mas o Alencar, ele tem um filho. O José de Alencar odiava o filho dele. Tinha muitos problemas com o filho dele. Não gostava dele. Quem gostava do filho do Alencar? O Machado. O Machado protegia o moleque por tudo. Porque o Alencar e o Machado eram melhores amigos. Assim como Bento Santiago e Escobar. Eram melhores amigos. Tá. O Machado, ele era epilético. E o filho do José de Alencar também era. Isso nas provas apresentadas. O filho do Alencar tentou por várias vezes entrar na Academia Brasileira de Letras. Você sabe como é que funciona para entrar na academia? Alguém da academia tem que indicar. Ou seja, alguém tem que fazer a campanha para aquela pessoa. O Machado sempre fazia a campanha para o filho do Alencar entrar na academia. Toda vez que começava a votação e o filho do Alencar participava, o moleque ele só tinha um voto. De quem era esse voto?
o Machado. Então, tipo assim, a relação que o Machado tem com o filho do Alencar é muito estreita, é muito próxima. Assim como a relação dele com o Alencar. Eu acho que é mentira, porque o Machado era extremamente apaixonado pela Carolina. Então, eu não sei. Eu prefiro acreditar que não. Mas que é fácil solucionar, é fácil. É só pegar os restos mortais do Machado, os restos mortais do filho do Alencar e fazer o exame de DNA. Pronto. Mas ninguém quer fazer isso. Vocês podiam fazer isso. A tese do doutorado de vocês, do mestrado. Traiu ou não traiu? Traiu. O segredo revelado. Uma bela tese. Não sei se alguém vai deixar, mas... Agora deixa... Pesquisa aí romances românticos, romances da fase romântica Machado. Eu sei que tem um quarto aqui, eu não lembro qual é. São 4. A Mão e a Luva, Yaya Garcia, Ressurreição. Helena! Esquece. Helena. Lembrei. Fora os livros de poesia, que tem uns livros de poesia bem bizarros. Crisálidas, Meridionais, bem ruim. Não, ele só tem um carinho a mais, mas não mais do que isso. Mais do que isso.